chamo Lari, sou mais conhecida, né? Meu nome é Larissa, todo mundo me conhece por Lari. Eu sou, não sei se eu sou blogueira ainda, mas né? As pessoas estão achando que eu sou blogueira. Eu tô aqui hoje para essa entrevista maravilhosa com esse tema super importante, que é um tema que a gente pode aí estar salvando vidas, na verdade, que é a síndrome do bebê sacudido, eu tava pesquisando no Google e não vi assim grandes abordagens aqui no Brasil. Pois bem, eu estou aqui com a minha irmã, ela é enfermeira, Juliana, e ela vai estar falando para vocês um pouquinho dessa síndrome que às vezes a gente acha que é bobagem, passa despercebido pelos pais, pelos tios, pelos avós, vai fazer uma brincadeira com o bebê e aí não sabe o perigo que a gente está aí correndo e transmitindo para essa criança. A Juliana vai se apresentar, vai falar a formação dela e vai aí começar a dar essas explicações para a gente. Bom dia, pessoal, tudo bem? Quero primeiramente agradecer a oportunidade de estar abordando esse assunto com vocês. É de extrema relevância esse assunto, é um assunto que quase não é abordado, mas que pode salvar vidas. Meu nome é Juliana, eu sou casada, eu tenho 17 anos de formação e eu sou especialista em emergência. Me especializei lá na PUC, lá no Paraná. E nessa caminhada toda que eu tenho da minha carreira, eu já vi muita coisa ruim, mas também já vi muita coisa boa. As coisas ruins a gente tenta melhorar e fazer com que elas não aconteçam mais. Isso se chama prevenção. Fazendo a prevenção, a gente consegue com que menos pessoas batam na porta da emergência, fazendo com que a gente tenha não tanto dentro da saúde, não tanto um tratamento, mas sim aquela prevenção para que isso não aconteça. Então a gente veio falar um pouco sobre o assunto que é a síndrome do bebê sacudido. Algo que as pessoas realmente, como a Larissa falou, aqui no Brasil não é quase abordado, infelizmente. Mas nós temos um amigo legista, um médico legista em Joinville, que ele veio para São Francisco, foi aí que eu conheci ele, e ele veio abordar esse assunto junto com os enfermeiros e os agentes comunitários de saúde, que são peça fundamental para estar carregando informações para as comunidades. O que seria, então, essa síndrome do bebê sacudido? Quando a gente vai brincar com uma criança, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente for manusear essa criança. Os bebês são pequenos, eles são frágeis e delicados. O bebê, em especial, ele tem a cabeça menor do que o corpo. E essa musculatura que a gente tem aqui no pescoço, ó, que faz a sustentação da cervical e da cabeça, os bebês ainda não têm bem formados e muito menos fortalecidos. Quando a gente pega um bebê, eu peguei aqui uma boneca da minha filha para fazer mais ou menos uma demonstração do que acontece. Quando você pega um bebê, sempre tem um tio, um vô, um pai, principalmente, que nós mães a gente quase morre de susto, né? Que pega o bebê e joga para cima. E o bebê se mata de rir, né? E a gente ali achando gracinha. Quando o bebê é impulsionado para cima, como ele não tem essa sustentação aqui da cervical, a cabeça, ela vai para frente e volta para trás. E é esse momento, o momento mais crítico para que a síndrome do bebê sacudido aconteça. É um momento que passa despercebido, por quem nunca ouviu falar sobre esse assunto, mas é nesse momento que acontece. Por quê? A cabeça do bebê, aqui o crânio, primeiramente que ele não está totalmente fechado, que a gente chama de suturas. O osso da cabeça do bebê, ele tem que estar totalmente fechado, para que o cérebro esteja realmente protegido, o que não acontece em bebês. Esse fechamento desse osso só vai acontecer aos 2 anos de idade. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado no manuseio até essa idade. É como se o cérebro ficasse solto? Exatamente. Existe um espaço dentro da cabeça do bebê, até mais ou menos 2 anos. Existe um espaço entre o cérebro e a caixa craniana, que é o que protege o nosso cérebro. É uma caixa que esconde um presentinho lá dentro. Nesse período, até 2 anos, o cérebro ele fica solto. E quando há essa impulsão
ou esse chacoalho, a cabeça vai para trás e volta, o cérebro ele bate contra a caixa craniana na frente, atrás e dos lados, conforme o movimento que você fizer. E há uma concussão cerebral, que é o que a gente chama. E nesse movimento, nesse trauma que acontece do cérebro contra a caixa craniana, lá dentro do cérebro, conforme o tamanho da força que é exercida na cabeça do bebê, nesse sacudido, forma as lesões, onde pode acontecer veias menores, vasos, né, artérias e veias, pode acontecer o rompimento delas, causando um derramamento de sangue e hematomas dentro do cérebro. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado e observar no manuseio. Obviamente, gente, que isso não tem a ver com o embalar do bebê. Sacudir é uma coisa. Embalar, protegendo a cervical, é outra coisa bem diferente. Por isso que quando a gente passa o bebê para as mãos de outra pessoa, a gente sempre tem que estar protegendo a cervical e a cabecinha, para que esse trauma não aconteça. Porque não tem firmeza ainda, né? Não tem musculatura suficiente. Isso. Outra brincadeira que é bem comum os familiares fazerem. A criança já está um pouquinho maior, por volta de 1 ano de idade mais ou menos. O que eles fazem? A criança já senta, eles colocam a criança no meio das pernas, seguram os bracinhos e faz aquela brincadeira do serrador. Serra, 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 serrador. Isso. O que acontece? A cabeça vai lá e volta. E aí acontece a lesão. A criança pode ter... Aí vocês podem me perguntar, a criança apresenta alguma reação no momento? Normalmente não. Isso eu estou falando de situações corriqueiras do dia a dia, dentro da nossa família, dentro do ambiente domiciliar, né? No lar da gente. Eu estou falando de situações onde haja amor entre a família, onde esse bebê foi bem recebido, onde esse bebê foi querido e planejado. Claro que existem aquelas situações onde existe a violência contra a criança, né? O abuso, a violência, o trauma mesmo, por agressão física, e aonde a gente, se por acaso essa criança for para o pronto-socorro, obviamente ela vai ter outros sinais, né? Vai ter um hematoma, um machucado, e aí a gente já começa a desconfiar de uma síndrome do bebê sacudido. Mas e quando não tem isso? Que o bebê chega lá, a gente verifica, tira toda a roupinha e não tem nenhum sinal de agressão. Aí a coisa fica um pouco complicada, porque daí a gente vai ter que começar a investigar a família. Porque às vezes um simples cair do berço também causa síndrome do bebê sacudido. Porque houve um trauma, houve um trauma do cérebro contra a caixa craniana que eu estava explicando para vocês anteriormente. Então, isso é muito sério, gente. Não é para vocês deixarem de pegar o bebê de vocês no colo. Não é para deixar de embalar esse bebê. Nem andar no carrinho, né? Porque às vezes o movimento do carrinho as pessoas acham que pode causar, mas não. Isso. O carrinho é outra coisa também. Aquele chacoalhar do carrinho não vai causar a síndrome do bebê sacudido. Não é esse o caso. Tem que exercer uma força maior para que isso aconteça. Mas por que a gente faz? Justamente, por que a gente fala sobre isso? Justamente pelas brincadeiras que acontecem e que não é difícil da gente encontrar um pai jogando um bebê para cima. Tá lá no parquinho, numa praça, tá feliz, a família tá junto. Aquele bebê é tão amado que as brincadeiras acontecem. A Sheila Nunes falou uma coisa bem importante. Nessa brincadeira de serrador, a minha irmã destroncou o punho do bebê nessa brincadeira. Então não é só, né? Não é somente aí a cabeça, é também o punho. Naquela brincadeira também de a gente pegar... eu nunca fiz com a Lara pelo fato de saber, mas eu vejo muitos pais pegando pela mão e girando a criança. Também. Isso daí também faz deslocamento do ombro, deslocamento do cotovelo, eu acho que é isso, né? Faz Isso, nas articulações que ainda não estão bem formadas e fortalecidas. Nessa brincadeira de girar também pode acontecer a síndrome do bebê sacudido, sim. Também. Pelo fato da criança não ter a sustentação cervical. E a Andréa Paiva está perguntando quais são os danos que acontecem com o cérebro do bebê quando acontece a síndrome do bebê sacudido. Andréa, né? Andréa Paiva. Isso, Andréa Paiva. Boa pergunta. Eu já ia falar um pouquinho mais para frente para vocês sobre isso.
As consequências são da mais leve até as últimas consequências, que é aquilo que a gente jamais quer que aconteça, que é o óbito dessa criança. Acontece de imediato os sinais? Não, não acontece. Pode ser que você brincou com o seu bebê agora, você ele sugou no seio, ou tomou uma mamadeira, deu o soninho, foi dormir. E pode ser que isso aconteça durante o sono. Ou dentro das 48 horas. Acontece de crianças terem essa lesão da síndrome do bebê sacudido e a família, os médicos vão descobrir lá na frente, na idade escolar, onde essa criança começa a apresentar um déficit de atenção, a hiperatividade não entra aqui, mas o déficit de atenção, uma dificuldade intelectual, né? Na aprendizagem, ela não consegue fixar o que ela está aprendendo na escola. E daí você vai parar para pensar, nossa, mas meu filho nunca caiu, eu nunca tive essa brincadeira, eu nunca joguei meu bebê para cima. Mas para bem para pensar, vê se tu não deixou com nenhuma babá, vê se tu não deixou com nenhum cuidador. Lembra, para pensar se não caiu do berço nenhuma vez, porque sempre há uma explicação. Se o problema não tem nenhum problema aparentemente visível, tenta resgatar isso bem lá no primeiro ano de idade, até o segundo, porque muitas vezes a gente acaba achando a explicação para isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Nunca mais vou deixar fazer isso com meu filho. Isso mesmo, Juliana. Não deixa, não. Manda um oi para mim, oi Isadora. Daniele, nossa, muito bem explicada. Então, mamães, prestem atenção nessa dica muito importante mesmo. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui participando com a gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessas explicações tão importantes e relevantes. A Lisa está falando, mega interessante, meu bebê tem 5 meses e vai ser muito necessário... nossa, eu não sabia dessa gravidade. E tem como tratar? A Eve está perguntando. A Eve Barbosa está perguntando se tem como tratar, depois que descobre. Porque aí tem que, acho que... A lesão cerebral dificilmente ela é reversível, né? A gente sabe que os neurônios e a parte a questão da parte do cérebro mesmo ali, né? Daquela massa que fica ali, ela é muito gelatinosa. Só que cada caso é um caso, depende da força que foi exercida nesse movimento com esse bebê. Então, tem que procurar um médico, tem que avaliar para ver quais são as possibilidades de reversão e tratamento. Uhum. Eu não vi quem perguntou ali, desculpa, mas teve uma pergunta ali que ela tem um bebê de 1 ano e 9 meses e ele não fala. Meu marido, gente, foi falar com 4 anos. Isso. Então é muito 5 anos? 5 anos, gente. Foi falar com 5 anos. Pensa na preguiça. Pensa na preguiça. Já apontava, e alguém lá e dava pra criança. Isso. Muitas vezes é por causa disso. Às vezes é por experiência própria, né? Que às vezes ele apontava, a mãe ia lá e pegava, apontava, a tia ia lá e pegava. Não obrigava ele a falar o que ele queria. Então, muitas vezes é meio que preguiça mesmo e falta de estímulo dos pais. Não tô falando que isso é o teu caso. Esqueci o nome da pessoa ali. Não sei se isso é o teu caso, mas às vezes pode dar uma policiada que às vezes... Ou então leva numa fono, né? Estímulo, sim. Leva numa fono, de repente a fono pode estar te tirando essas dúvidas aí. Essa profissional é bem importante nos casos de dificuldade de fala, de dislalia, de déficit mesmo de atenção dentro da escola. Esse profissional resolve bastante coisas aí nesse sentido. Eu vi ali algumas pessoas também falando sobre a convulsão febril. Eu vou estar também abordando esse assunto, que é um videozinho aí até que está passando do bebezinho que está convulsionando, né? Tá passando bastante esse vídeo aí no Face, muitas pessoas estão compartilhando. A gente vai também abordar sobre esse assunto em breve. Quem mais? E o meu marido, além de falar só com 5 anos, ele também, os pais brincaram com ele de girar e ele tirou o ombro do lugar. E ele tem problema até hoje por causa do ombro que ficou fora do lugar, tá? Então, gente, vamos prestar atenção mesmo. Obrigada por vocês estarem aqui participando. Depois a Ju vai entrar aí, se tiver alguma pergunta que a gente não conseguiu, porque passa muito rápido aqui pra gente, a gente tá longe do celular. A Ju depois vai dar uma olhadinha aí nos comentários, se ela puder ajudar vocês. Só um pouquinho, Larissa. A Manu Santos falou ali, passar outras dicas sobre o engasgo. O engasgo é outra situação
que deixa os pais apavorados, né? Vamos falar sobre isso também. Nessa situação da síndrome do bebê sacudido, é uma delas. Normalmente, o que tu faz? Tu se assusta e sacode o bebê. Ah, na hora né? que o bebê tá engasgado. Exatamente. Verdade. Existe uma posição, existe uma forma, existe uma manobra que é feita de uma maneira mais correta para que essa alavanca que faz dentro do cérebro da criança não aconteça no momento que você for desengasgar o seu bebê. Isso a gente pode estar falando em outra oportunidade. Vamos falar. Na hora que for, né, num outro momento. Gente, muito obrigada. A gente vai ficando por aqui. Depois a Ju vai dar uma espiada aí nos comentários para ver se vocês precisam de mais alguma Giane, beijo. Alguma dúvida de vocês. E a gente, se vocês tiverem aí assuntos que vocês querem que a gente esteja abordando, eu vou estar procurando os profissionais aí para estar esclarecendo, convidando-os para a gente poder sempre ter esse bate-papo, tirando as nossas dúvidas, que eu acho mega importante e eu acho que é muito relevante. Tá bom? Um beijo grande. Ju, quer falar mais alguma coisa? Eu quero agradecer a oportunidade. Eu acho que a gente tem que, para prevenir, a gente tem que multiplicar as informações. Então, fica aí a informação, não é nem uma dica, é uma informação, porque isso é cientificamente comprovado. Os médicos, eles estão batendo, hoje em dia, eles estão batendo mais em cima dessa tecla do bebê, da síndrome do bebê sacudido. Esse médico legista lá, que é meu colega de trabalho também, me recebeu gentilmente ao telefone e ele deixou a informação de que provavelmente setembro, outubro, mais para o final do ano, Joinville estará fazendo uma grande campanha em torno desse assunto. Haverá palestras e as pessoas serão convidadas para estarem participando, porque ele é um grande disseminador dessa informação. Como ele é legista, ele viu N casos dessa situação. Muitas vezes os pais, muitas vezes a criança realmente foi agredida, né? Infelizmente, isso existe muito, mas infelizmente também muitas vezes a criança sofreu essa lesão pelos pais não saberem dessa informação. Foi ingenuamente, foi numa brincadeira e foi numa situação sem intenção nenhuma de causar um trauma nesse bebê. E isso é muito triste. Isso passa a não acontecer a partir do momento que você tem informação. E conto com vocês, para vocês também serem multiplicadores dessa informação dentro da família, de um colega de trabalho, de uma mãe que vai ganhar bebê agora, da avó, porque vó, tudo que ela puder fazer pelo seu neto, ela vai fazer e ela vai sair espalhando a informação pela cidade inteira. Então, a gente conta com vocês. A saúde é feita pelos moradores da cidade, é feita pelos cidadãos, é feita pelos usuários. Então, muito obrigada pela atenção e boa sorte para vocês, que os bebês de vocês tenham saúde e que só procurem a gente no posto de saúde para tomar vacina, para mais nada. Gente, um beijo, a gente vai ficando por aqui e eu volto a qualquer hora com mais assuntos. Mandem pra gente assuntos aí que vocês querem que a gente esteja falando, que a gente vai estar aí abordando tudo. Vi alguém pedindo ali autismo, vamos falar também, tá? Um beijo grande, fiquem com Deus e até a qualquer hora.